Fala moçada, continuando então o nosso curso de CRUD com Laravel, nessa videoaula nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é o sistema MVC, né, que o Laravel trabalha com o sistema MVC. Vamos ver como que o Laravel trabalha com a questão de templates, né, a parte visual do nosso sistema, e as rotas também, que definem aí os caminhos que podem ser traçados no nosso sistema. O sistema MVC, turma, ele trabalha basicamente com três camadas: a camada de Model, a camada de View e a camada de Controller. Nós vamos ver aqui como que cada uma trabalha nesse contexto. Basicamente, o sistema MVC é acionado através de uma requisição de um cliente, ou seja, através de um formulário, através de um clique num link. Através dessa requisição vinda do cliente, isso vai para um arquivo despachante, que seria o core do sistema Laravel, e o core do sistema Laravel ele vai fazer a intermediação da requisição do cliente com um controller pré-definido no sistema. O controller, por sua vez, tem a função de estabelecer que essa requisição ele faz justamente o controle, ou ele manda para o model, para acessar o nosso banco de dados, web service, esse tipo de coisa, ou ele já manda diretamente uma visão para o usuário. O controller que vai ficar responsável por fazer essa intermediação entre o que o cliente vai buscar lá no seu sistema e o que o sistema vai oferecer para o cliente, seja um acesso ao banco de dados, uma visão, e a visão, por sua vez, é o que vai ser redirecionado para o cliente, o que vai aparecer para ele através de um template, através de uma informação. O que é interessante é que o sistema se torna bastante seguro, porque você tem um controller gerenciando tudo isso. O controller ele que vai dar acesso ao banco de dados, ao web service e aos sistemas externos, e vai chamar a visão para o usuário. Dessa forma a gente tem um controle muito forte da nossa aplicação. Então, turma, para a gente entender mais sobre esse MVC na prática, eu já vou acessar aqui o meu AMP Server que a gente instalou na primeira aula. Vou acessar aqui também o meu CMD. Então digitei CMD aqui, já apareceu aqui para mim. Vou acessar a pasta raiz do meu projeto, o amp64/www, e vou iniciar aqui com PHP Artisan Serve para iniciar o nosso servidor. Se eu vier aqui e acessar o localhost 8000, repare que já dá aquela tela inicial que a gente viu na última aula, então a gente já está pronto para trabalhar com o Laravel. O Laravel, pessoal, ele trabalha com um sistema de template chamado Blade. Se vocês acessarem a pasta Resource, vierem em Views, vocês vão ver que esse welcome que aparece ali, ele está vindo justamente aqui, ó. Todos os links aqui, ó, o Laravel, né, o título Laravel. Então está vindo tudo aqui da pasta Resources Views, tá? E para exibir esse layout para a gente, o Laravel trabalha com um sistema de rotas, justamente para garantir que o usuário só acesse aquilo que você quer. Então aqui vocês vão ver que tem uma outra pastinha chamada Routes. E se vocês vierem aqui no arquivo web.php, vocês vão ver aqui, ó, que no caminho barra, que é o caminho inicial, ele vai chamar a view welcome. Se eu colocasse aqui, por exemplo, teste, voltasse aqui na tela inicial e atualizasse, vocês vão ver que vai dar o erro. Se eu acessasse o localhost 8000/teste, aí sim ele exibiria para a gente. Então as rotas que definem o que você quer que seu usuário acesse e o que vai ser demonstrado ali para ele, né, o que vai aparecer para ele de acordo com a sua função aqui. Eu particularmente, como a gente viu no esquema de MVC, não gosto de trabalhar com uma função diretamente aqui. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar a rota através de um controller. Então, para a gente chamar um controller, a gente coloca o nome do controller, por exemplo, book controller. O arroba a gente coloca para indicar qual método que a gente quer que execute dentro desse controller. Então, por exemplo, eu posso colocar o método index. Então, quando acessar a rota barra, ele vai chamar o controller chamado bookController e vai chamar o método index dentro desse controller. Para a gente criar o controller, a gente pode acessar o sistema de códigos aqui do Laravel e a gente vai rodar o comando php artisan. Para a gente trabalhar com CRUD, o Artisan já oferece um controller pronto para a gente que facilita muito o nosso trabalho. Então aqui na documentação do Laravel, vocês vão ver que vai ter um controller aqui chamado Resource. Então aqui, ó, controller Resource. E ele já vai dar um comando aqui para a gente que já vai criar todo o controller de CRUD para a gente. E ele já vai vir com todas as partes aqui do Create, do Edit, do Update, do Destroy. Então basta a gente copiar esse comando aqui, ó, make controller, o nome do controller e os dois tracinhos resource aqui. Vamos lá.
PHP Artisan make controller. Vamos dar o nome dele de book controller. E a gente dá 2 tracinhos resource. Dou Enter. Repare que ele já criou para a gente. Se vocês voltarem aqui no sistema de arquivos, os controllers ficam armazenados dentro da pasta app, http, controllers. Repare que ele já criou aqui para a gente o book controller. E aqui ó, ele já vai definir tudo aqui para a gente. Ó, o create, story, show, que a gente vai ver aí nas aulas posteriormente. O primeiro método que a gente tem aqui, que é o index, que é justamente o que a gente está referenciando aqui na rota, ó, depois do arroba, né? Index. Então, o que a gente colocar aqui é o que vai ser exibido lá para o usuário quando ele digitar a rota barra. Então, vou colocar aqui um return, nosso helper view, e aqui eu coloco a view. Vocês vão ver que a view que tem aqui atualmente é a welcome. Vou apagar essa welcome. Vou criar uma view aqui chamada file index.blade. Então, toda vez que você for criar uma parte de layout, você tem que colocar .blade.php. Dentro desse index, eu vou dar apenas um teste aqui para fazer um teste inicial. E aqui no meu book controller, eu não preciso chamar todo o caminho, basta eu chamar o index aqui, ó. Ele já vai entender que é esse index. Vamos já testar para ver se já está funcionando. Vou voltar aqui no nosso localhost, atualizar. O teste aqui, vamos voltar para a raiz, né? E aqui já está exibindo para mim o teste. Tudo certinho. Aqui, turma, o Laravel ele oferece também uma opção para a gente, porque aqui no nosso index.blade, imagine que cada link eu tivesse que digitar todo o HTML, né? O HTML5, tudo isso aqui novamente. Então, o Laravel ele oferece para a gente a possibilidade de a gente criar um template padrão, e a partir desse template padrão, a gente mudar só o que vai mudar de uma página para outra. Então, vou colocar aqui, por exemplo, CRUD, com Laravel, o título. E aí, por exemplo, se eu tivesse a parte de Create, para eu não precisar criar tudo isso aqui de novo, veja o que eu vou fazer. Dentro de Views, eu vou criar um diretório chamado Templates. Dentro desse diretório, eu vou criar um file que vai ser o template.blade.php. E vou copiar isso tudo aqui lá para dentro. Ó. Dentro desse template. E aqui no body, que é o que vai alterar aqui para a gente, eu vou chamar o yield e vou passar aqui para ele um nome, por exemplo, content. Então, yield content, esse nome aqui. E aqui no meu index, primeira coisa, eu chamo extends e coloco o nome que eu quero aqui do meu template. No caso, ele está dentro da pasta templates.template. Então, estou dizendo que eu quero que ele chame para mim o template, que está dentro da pasta templates, com o nome template. E aqui basta eu chamar a seção com o nome dela, que eu tinha colocado ali, no caso, content. Então, vou jogar aqui dentro. E no fim, eu vou dar um end section. Agora, basta que eu coloque qualquer coisa aqui. Vindo aqui e atualizando. Aqui ó, já está qualquer coisa. Então, no meu index, eu só escrevi qualquer coisa. Porém, se vocês vierem aqui no código, vocês vão ver que tudo que está lá no HTML já puxou aqui também, ó, o title, né, o read, body, e mudou somente isso daqui. Facilita bastante o nosso layout, é mais inteligente também, né? Aqui eu vou colocar um H1. Agora a gente vai baixar aqui também o nosso Bootstrap, então vou dar um download aqui. Baixou aqui, ó, já extraí ele aqui. Vou copiar a pasta do Bootstrap. E normalmente os nossos arquivos CSS, JavaScript, imagem, a gente coloca tudo aqui dentro da pasta Public. Então dentro da nossa pasta Public, eu vou criar uma pasta aqui com o nome Assets e vou jogar o Bootstrap aqui dentro. Está aqui o nosso Bootstrap. Agora, para a gente chamar ele, vou vir aqui no nosso template padrão. Vamos chamar aqui ó, link, Hell Style Sheet. E aqui, turma, a gente pode dar duas chaves, tá? Fechar com duas chaves. A gente chamar o helper URL. Esse URL ele vai chamar a raiz da nossa URL. E aqui dentro a gente coloca o caminho. A gente não precisa colocar a pasta public, porque o sistema já identifica. Então a gente inicia aqui, ó, assets, bootstrap, css, bootstrap.min. Então vou colocar aqui, ó, assets, bootstrap, css, bootstrap,
.min.css. Vamos ver aqui se já está funcionando. Vou vir aqui atualizar. Repare que já mudou a letra aqui. O HR também. Se vocês derem um Ctrl U aqui para ver o código. E aqui ele já está chamando o nosso Bootstrap. Então tudo que você for trabalhar com CSS, JS, imagem, esses arquivos externos, você coloca dentro da pasta Public, que é aquilo que fica público para qualquer usuário do site. Aqui agora eu vou só dar um Class Text Center, que é lá do Bootstrap, para ele centralizar aqui para mim. Então aqui a gente já tem o inicinho do nosso layout pronto. Então nessa aula, turma, a gente pôde ver um pouquinho sobre o sistema MVC, sobre como trabalha o template Blade do Laravel, né? A gente pode criar um template padrão e mudar só aquilo que interessa em cada página. E vimos também a criação aí do controller, no caso Book Controller, e que o Laravel oferece o Controller Resource, que já vai trazer todos os métodos prontos para a gente trabalhar com CRUD. Na próxima aula, então, a gente vai fazer a criação aí do nosso banco de dados e a preparação do nosso CRUD. Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!